Olá, bem-vindos ao canal de Energia e Sustentabilidade Energética. Meu nome é Evelyn, sou do curso de Engenharia de Energia e hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre o tópico de geração distribuída e seus impactos na qualidade da energia elétrica. Lembrando que esse vídeo é referente à disciplina de qualidade da energia ministrada pelo professor Oswaldo. Nós temos então um breve sumário da apresentação, onde vou estar falando para vocês sobre o conceito de geração distribuída, as principais fontes utilizadas na geração distribuída, os problemas de qualidade da energia relacionados à geração distribuída, alguns deles no caso, as considerações finais e, por fim, as referências utilizadas no trabalho. Vamos dar início então com o conceito de geração distribuída. A geração distribuída, abreviada como GD, nada mais é do que uma expressão utilizada para designar a geração de energia elétrica quando ela é realizada junto ou próximo dos locais onde essa energia vai vir a ser consumida. Lembrando que essa expressão não depende da potência, tecnologia ou de fonte de energia utilizada, e sim somente da localização da fonte de energia. No fornecimento tradicional, essas grandes fontes de geração são localizadas distantes dos grandes centros de consumidores, exigindo então o sistema de transmissão para poder distribuir essa energia para os consumidores. Lembrando que isso tem a ver com as peculiaridades, né, dessas grandes fontes de geração, como as grandes usinas hidrelétricas e grandes parques eólicos, por exemplo, que necessitam de locais bastante específicos para sua instalação. Geralmente, esses locais são bem distantes de grandes centros consumidores. De modo geral, o modelo de geração distribuída tende a proporcionar alguns benefícios para o sistema elétrico, como a redução de perdas de energia por transmissão e distribuição, além de grande economia com a distribuição e transmissão de energia, uma grande diversificação da matriz energética, além disso, uma maior confiabilidade do sistema elétrico, dependendo do tipo de geração distribuída e de seu modo a ser aplicado. Temos aqui, então, o esquema, né, onde nós temos a geração convencional, onde se tem a geração, o sistema de transmissão, uma subestação abaixadora, o sistema de distribuição e a carga. Nós temos, então, no caso da geração distribuída, nós temos somente a geração, a distribuição e a carga. Ela é uma localidade bastante próxima da carga final, no caso. O sistema de geração distribuída pode ser conectado em paralelo à rede de distribuição, onde ele serve como um suporte, né, para a rede de distribuição da concessionária e reduz a quantidade de potência demandada da rede, já que esse sistema de geração distribuída pode injetar potência na rede de distribuição da concessionária, caso essa geração exceda, né, a demanda de carga no caso. Caso contrário, é possível pegar a potência da rede de distribuição da concessionária, caso seu sistema de geração distribuída não consiga suprir a demanda da carga. Já na conexão via chave, ela é utilizada mais para geração distribuída quando ela é off-grid, mas necessita ser conectada na rede de distribuição caso haja alguma emergência. No caso do Paraná, quem cuida do sistema de distribuição é a Copel e ela possui normas técnicas para o acesso de geração distribuída no sistema elétrico. Ela está em conformidade com as prescrições vigentes nos procedimentos de distribuição e nas resoluções da ANEEL e da ABNT. Nós temos, então, o NTC 905/6, que é o acesso de geração distribuída ao sistema da Copel com comercialização de energia, 905/200, que é o acesso de micro e mini geração distribuída ao sistema da Copel com compensação de energia, 903/105, que é a geração própria, que é a operação em paralelismo momentâneo, e o 903/107, que é a geração própria e operação isolada em emergência. Vamos falar um pouco, então, sobre as principais fontes de energia utilizadas na geração distribuída. Nós temos, então, que os mais comuns são os sistemas fotovoltaicos. A energia solar fotovoltaica funciona por meio do efeito fotovoltaico, que é obtido utilizando os painéis solares, onde eles captam a luz solar e geram energia elétrica. O custo inicial de um sistema fotovoltaico é bastante alto, mesmo com os incentivos de compras de programas governamentais, não é possível para todos os consumidores terem o seu próprio sistema fotovoltaico. Lembrando que os sistemas fotovoltaicos geram energia em corrente contínua, enquanto o sol incide sobre os painéis e fazem essa conversão através de conversores, né, ou inversores,
para a corrente alternada para poder injetar essa potência na rede. Lembrando que os sistemas fotovoltaicos podem ser on-grid, que é quando eles têm uma conexão direta com a rede de distribuição, e off-grid, onde não há essa conexão e é necessário baterias para armazenar essa energia. Nós temos também as células a combustível, que é uma tecnologia bastante promissora para geração distribuída. É uma célula eletroquímica que gera energia elétrica através das reações de oxirredução, que segue o mesmo princípio de pilhas e baterias, mas, entretanto, não gera poluentes, né? O seu resultado final nada mais é do que a corrente elétrica e água. Entretanto, a principal desvantagem das células a combustível atualmente é o seu custo muito alto, tanto por causa dos metais que estão envolvidos na produção dessa célula combustível, tanto para a produção de hidrogênio purificado para não danificar a célula, e também o transporte desse hidrogênio, que acaba sendo bastante caro, porque é um combustível bem recente, ainda não possui tecnologia o suficiente. Entretanto, caso haja um barateamento dessa tecnologia, é uma das mais promissoras para a geração distribuída, justamente por não gerar muitos poluentes. Temos também as turbinas eólicas. A geração eólica tem aumentado bastante nos últimos anos devido ao barateamento da tecnologia utilizada, né? Um parque eólico costuma produzir de 700 a 1.200 kW por turbina e possui uma capacidade máxima na faixa de 200 a 500 megawatts. Entretanto, esses parques eólicos normalmente são conectados diretamente no sistema de transmissão e não no sistema de distribuição. Somente geradores na faixa de 6 a 8 megawatts são conectados diretamente ao sistema de distribuição. Isso se dá porque o sistema de transmissão é muito mais forte, né, do que o sistema de distribuição e, portanto, consegue aguentar variações maiores que têm a ver com o parque eólico em si. Isso se dá porque os parques eólicos produzem energia de modo intermitente e causam bastante picos de tensão. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Temos também as pequenas centrais termoelétricas, que utilizam turbinas de combustão em geral e são utilizadas para cogeração. Elas são interligadas no sistema de distribuição e possuem capacidade instalada de 1 a 10 megawatts. Existem também as aplicações de microturbinas, que são utilizadas estritamente para a geração de eletricidade e são compactas e possuem um baixo valor de emissão. Entretanto, ainda não é uma tecnologia muito barata, mas pode vir a ser também um dos principais fontes de geração distribuída daqui a alguns anos. Vamos falar um pouco, então, sobre os problemas de qualidade da energia que estão relacionados à geração distribuída. A inserção dessas fontes de energia pode contribuir para melhorar ou afetar a qualidade da energia elétrica, especialmente no sistema de distribuição, que é uma rede muito menos preparada para receber essas diferentes fontes de energia. As redes de distribuição são preparadas para operar de modo radial e são projetadas para receber a energia elétrica de grandes centrais de geração e distribuir para os consumidores, e não para ter diferentes fluxos de potência nela. A mudança desses fluxos de potência, tanto ativa quanto reativa, pode gerar importantes implicações para o sistema de potência e fazer com que ele acabe tendo algumas falhas. Bom, nós temos então os problemas de interrupções sustentadas. Essas interrupções sustentadas ocorrem quando o fornecimento de tensão permanece em zero por um período de tempo que excede 1 minuto. A variação de tensão de longa duração é considerada como uma interrupção sustentada. Interrupções maiores que 1 minuto geralmente necessitam de intervenção humana para poder reparar. E os sistemas mais baratos não possuem capacidade de operar sozinho e, portanto, não melhoram a confiabilidade da rede de distribuição. Por exemplo, caso o seu sistema esteja conectado a um grid e a rede de distribuição não funcione ou ocorra alguma interrupção sustentada, nesse caso, o seu sistema não vai melhorar a confiabilidade, pois o seu sistema também não vai funcionar enquanto a rede não estiver funcionando. E nesse caso, seria o ideal ter um sistema off-grid, que é quando você tem baterias para armazenar essa energia. As concessionárias podem alcançar maior confiabilidade da rede empregando sistemas de geração distribuída para cobrir possíveis falhas do sistema, ou quando o sistema, parte dele, está fora de serviço.
Por exemplo, caso o seu sistema de distribuição tenha alguma falha e você tenha um sistema de geração distribuída próximo à concessionária, no caso, é possível ativar esse sistema de geração distribuída para não deixar o consumidor sem energia enquanto estão acontecendo os reparos na rede de distribuição. Nós temos também a interação com os equipamentos de regulação. Caso o sistema de geração tenha uma potência ativa variável, isso pode mudar a tensão do sistema, de modo que venha a ocorrer a operação de modo constante de reguladores de tensão ou de bancos de capacitores. Esse é um problema de qualidade da energia geralmente associado à geração de energia eólica, por ser uma energia intermitente e ter bastante rajadas de vento ou sombreamentos na torre elétrica. São problemas bastante comuns. Nesse caso, é necessário ter uma alta coordenação entre o sistema de geração distribuída e os equipamentos de controle já existentes no sistema de distribuição das concessionárias. Nós temos também os harmônicos, que são as distorções harmônicas, são fenômenos associados a deformações ou variações na forma de onda senoidal, tanto de corrente quanto de tensão. Normalmente são causados por conversores eletrônicos, especialmente os mais antigos, eles podem introduzir essas correntes harmônicas na rede. As pesquisas já desenvolveram novos dispositivos que permitem a inserção dessas ondas mais próximas de senoides perfeitas. E, portanto, os sistemas fotovoltaicos também contribuem para a injeção de harmônicos no sistema elétrico, já que eles também utilizam conversores para converter a corrente contínua em corrente alternada. Nesse caso, o ideal é utilizar tecnologias de conversores mais recentes e mais eficientes e também filtros, para ajudar a diminuir o impacto dos harmônicos no sistema de distribuição. Vamos então falar um pouco das variações de frequência. Essas variações são causadas por gerações de sistemas de geração distribuída com geração intermitente. Esses desvios devem ser de uma grandeza que não ultrapasse uma margem pré-definida e permita a operação fluente dos processos industriais e outras cargas que dependem de frequência para um melhor funcionamento. Caso essas variações ocorram de forma não controlada, será exigido um esforço muito grande do operador de rede para manter as variações de frequência dentro dos limites permitidos. Por isso é necessário ter uma fiscalização maior, dessas variações de frequência para cada tipo de sistema de geração distribuída. Temos também as flutuações de tensão, que são causadas por grandes cargas que consomem altos volumes de energia reativa e acabam por causar afundamentos de tensão de alimentação seguidos, também popularmente conhecidos como flickers, que tem esse nome pelo efeito de flutuação de tensão nas lâmpadas incandescentes, o que acabava incomodando muito algumas pessoas. Os padrões de flicker são baseados justamente na sensibilidade do olho humano, Essas flutuações de tensão ocorrem em uma frequência bastante baixa, mas já é sensível no olho humano. Podem ser causados tanto pela carga quanto pelo próprio sistema de geração, que é bastante comum também em sistemas de energia eólica, justamente por serem bastante intermitentes e possuírem picos bastante aleatórios, porque dependem muito do vento. Alguns tipos de sistemas de geração distribuída requerem avaliação por causa de seu potencial de geração de flickers, sendo eles conexão e desconexão de geradores de indução no sistema, operação de turbinas eólicas, como eu já havia explicado, e operações de geradores fotovoltaicos, que também podem ter altos picos de flutuação de tensão. Entretanto, é um pouco menos comum e mais comum em parques eólicos, por exemplo, especialmente os de grande porte. Vamos então terminar o trabalho com as considerações finais. Com o crescimento dos sistemas de geração distribuída, nós temos então um aumento da confiabilidade do sistema elétrico de modo geral, visto que caso ocorra algum tipo de falha, ainda é possível ter uma operação caso o seu sistema possa funcionar on-grid e off-grid, por exemplo, ou caso as concessionárias acabem aderindo a essa geração distribuída para conseguir cobrir falhas no sistema de modo geral. Ainda assim, à medida que esse crescimento ocorre, os seus impactos para o sistema de distribuição devem ser considerados, especialmente no local como o Brasil, onde o sistema unilateral já é muito consolidado e utilizado há muito tempo. Essa inserção de novas fontes de energia pode vir a
acabar tendo como consequência uma piora na qualidade da energia, caso isso não seja feito de forma adequada. A regulamentação desse tipo de sistema se faz necessária para garantir essa qualidade da energia como um todo e também, entretanto, é importante ressaltar que a diversificação da matriz energética que a geração distribuída traz ainda é muito importante, especialmente no momento em que nós estamos vivendo hoje, onde a energia se encontra bastante cara devido à ausência, né, das hidrelétricas. E essas foram as referências utilizadas no trabalho, pessoal. É isso então, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Vejo vocês na próxima. Obrigada pela atenção. Tchau.